julho abençoado, hein? Nossa senhora, que é isso? Pelo menos uma, né? Pelo menos uma aí nesse mês contra o CSA pela Copa do Brasil. Botafogo, Del Valle, Grêmio, Internacional, agora o CSA. 3 empates, 2 derrotas e agora a gente finaliza aí esse mês contra o CSA. Pelo amor de Deus, né? Que é isso? Ai, só consigo pensar aqui na música. Por que não eu? Ah, por que não eu? Terminamos ali, né, junho, naquele pique, com aquela confiança depois do baile contra o São Paulo. Ô vida, mas vamos falar aqui nesse vídeo sobre o nosso adversário pela Copa do Brasil, que tem um novo treinador. Quero falar um pouco mais sobre a expulsão do Léo Jardim, trazendo aqui algumas opiniões. Renata Fã, Vitor Sérgio Rodrigues e Rizek, muito interessante. Além do laudo, né, que o Vasco divulgou, confirmando uma lesão no goleiro Léo Jardim. Agora, nesse momento, o meu sonho de hoje, que eu comentei com vocês no vídeo da parte da tarde, ele tá mais vivo do que nunca. Como eu queria olhar agora pra cara do PC. Como eu queria olhar pra cara do PC. E a CBF também, que mas eu não esperava outra coisa, família. Eu não esperava outra coisa. Todos os lances aí polêmicos com o Vasco, 23, 24, e agora, esse ano, é a CBF, tô sempre. Não, tá certo, a arbitragem tá correta, segue o baile. Eu não esperava outra coisa em relação a isso, mas até a Renata Fã toca num ponto ali interessante sobre o jogo. E aí eu quero trazer aqui também o Jean Faísca, lá do canal Atenção Vascaínos. É meio que assim um desabafo em relação ao banco do Vasco, falando que o Diniz odeia os jogadores do banco, né? Porque ele não mexe, porque ele não utiliza alguns atletas. Eu quero puxar essa resenha aqui com vocês e nesse sentido falar um pouco também do Barcos, porque agora é oficial, o Vasco está tentando aí, né, a volta do jogador e o retorno também do Felipe Coutinho, que treinou normalmente hoje, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Rapidamente, deixa eu mandar um abraço aqui para o vascaíno Patrick, que me encontrou agora há pouco ali no mercado, tava fazendo as comprinhas, tal, né, para manter o shape. Eu te conheço, eu falei, tá difícil pra gente, né, irmão? Mandar um abraço pra ele aqui, pro Patrick de Queimados, vascaíno, tamo junto, irmão, obrigado pelo carinho. Vamos seguir a nossa resenha pra falar sobre o CSA. Tá aí, ó, CSA anuncia novo técnico dias antes do duelo contra o Vasco, família. Márcio Fernandes, de 63 anos, né? Cara, no momento do sorteio, o CSA tava com uma confiança lá em cima, né? Porque, poxa, eliminou o Grêmio e me parece que estava bem na Série C, que não é o caso agora, né? A gente vai repercutir aqui também alguns resultados do CSA. Destaque do CSA, pelo que eu tô vendo, família, é o meu xará, Thiago Marques, centroavante de 37 anos, 1,92 m. Ele tem 16 gols e 31 partidas, falei certo? Em 31 partidas na Copa do Brasil, em 4 jogos, ele fez 3 gols. Então, assim, pela altura aqui do jogador, não conheço, não sei se é bom na bola aérea, mas a gente sabe que o Vasco tem muita dificuldade nesse fundamento. Eu acho que no jogo de ontem contra o Internacional isso ficou gritante, né? Então, pela altura aqui, o jogador pode dificultar pra gente, além de estar vivendo uma boa fase aí, tem que ficar de olho, família. Eu sei que, assim, claro, na minha cabeça também é assim, o Vasco não pode nem pensar em ser eliminado pelo CSA, mas a gente sabe que a Copa do Brasil vira e mexe apronta aí uma zebra. Então a gente tem que entrar com atenção, tratar o CSA como um adversário forte, sério, jogar, né, com muita atenção, como eu disse, para não ter nenhum tipo de zebra nessa fase, até porque é muito importante a gente passar aí para a próxima fase da Copa do Brasil, até pelo faz-me-rir, né, família vascaína. Então tá aqui a sequência do CSA, pela Série C aqui, ó, 2 derrotas, né, contra Guarani e Caxias. Vale destacar aqui essa do Caxias porque foi em casa. Aí ganha ali na Copa do Nordeste, volta pro Brasileirão da Série C, empata com o Retrô, empata em casa também com o CSA, perdão, empata com o Figueirense,
perde fora para o Londrina e agora vai enfrentar o nosso Vascão. Ou seja, as últimas partidas em casa do CSA pelo Brasileirão, uma derrota e um empate. Então, Vascão, vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Família, seguindo aqui a nossa resenha, gostaria de reagir aqui com vocês, né? Essa galera aí, Renata Fã, Vitor Sérgio Rodrigues e também o Rizek, falando um pouco mais sobre esse lance aí do Léo Jardim. E logo depois a gente vai repercutir aqui também o Vasco divulgando aí, né, o laudo do Léo Jardim, confirmando uma lesão, família. PC, ô CBF, hein? Tá na tela. Um jogo de uma falta de vontade, de apetite do Inter, que eu fiquei impressionada. Aí, quando era tarde demais, resolveu mudar o panorama da partida. Vamos pra cima, vamos abafar, vamos sufocar o adversário. Era pra ter saído com 4-1 e não consegue converter em gol. Cria, chega na área, tem bola na trave, mas não tem gol. Agora, dito isso, tem esse lance do Léo Jardim. Bom, primeiro ele teve um lance aos 22 do segundo tempo, em que ele foi advertido com o cartão amarelo porque estava fazendo o quê? Cera. E aí o juiz não é bobo, né, gente? O juiz, ele vê o jogo, ele sabe, ele percebe quando o cara tá sendo malandro, quando o cara tá segurando o jogo. O problema é que a maioria dos árbitros não pune a cera. Deixa rolar, vamos fazer de conta que não tá acontecendo. Pra começar aquela contagem dos 8 segundos, tudo devagar, lerdo, não é? E aí ele resolveu punir com o segundo amarelo. Na minha opinião, ele fez muito. Neste mesmo jogo. Vamos seguir. Neste mesmo jogo. Não é no Campeonato Paulista, não é quando o Flávio vai pra apitar na Comebol, não é na Série B. É no primeiro tempo desse jogo. Neste mesmo jogo, com 27 minutos do primeiro tempo, 27 minutos, a imagem tá aí pra quem quiser ver. A gente não pode botar porque a gente não tem os direitos. Mas tá aí, você olhar o auxiliar da preparação do Inter vai do lado da trave ali e fala pro Rocher, cai que o Roger quer dar instrução. No mesmo jogo. Exatamente o que o Léo Jardim fez. Exatamente igual. Exatamente. E a sequência de transmissão aparece o cara indo lá, falando pro Rocher cair. O Rocher caindo. O Rocher caindo. A imagem seguinte que o diretor de TV coloca, sabe o que é? É o Roger num bolinho de 4 jogadores do Inter passando instrução. Porque o time tava tomando sufoco. Porque o time tava tomando um baile do Vasco. É isso aí. E o que o Flávio fez? Nada, não deu cartão amarelo. Entendi. Não, então, assim, deixou atender o Roger. Deixou atender dentro do campo. E tem que ser, porque é goleiro, o goleiro tem que ser atendido dentro do campo. Não adianta você mandar o goleiro sair e o jogo vai começar porque não tem goleiro. Então, assim, o torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, e eu tô falando a palavra popular, que o torcedor né? fala, Popular, isso. O torcedor do Vasco está se sentindo roubado, ele tem razão em se sentir. Porque no mesmo jogo, o mesmo árbitro tomou uma atitude completamente diferente na mesma situação. Então você fala isso em relação a critério do próprio árbitro. A critério do próprio árbitro. E não em fato pela situação. Então, aí tem uma segunda coisa, que é, a partir de agora vai ser assim? A partir de agora, todo goleiro vai ser tratado assim? Que aí acho que a dor do torcedor do Vasco vai diminuir um pouco. Ele vai falar, tá bom, o meu foi o primeiro, entre aspas, meu foi o primeiro, mas a partir de agora vai ser assim. Alguém aqui acha que agora vai ser assim? Não vai. Não. Então, assim, com todo carinho, você fazer a coisa que a lei manda e ser injusto pode acontecer. O árbitro rasgou o regulamento em algum momento? Não. Ele foi justo? Não. Ele não foi justo. E acho que por isso que o torcedor do Vasco tem todo o direito de se sentir injustiçado. Hoje eu opino, passado aí umas horas do jogo, eu opino que é um erro ter expulsado o Léo Jardim. Já opinava ontem, mas formei melhor o meu raciocínio sobre por que eu acho que é um erro. Pra mim, a arbitragem boa é aquela que não é assunto no dia seguinte. Não é assunto no dia seguinte. O árbitro não pode ser protagonista do jogo. Se ele não tivesse expulsado o Léo Jardim ontem, e dado os acréscimos da cera que o Léo Jardim fez, absolutamente ninguém hoje estaria falando da arbitragem. Ninguém. Então, ao expulsar o Léo Jardim, ele se coloca como protagonista do jogo. A regra permite tanto que ele expulse, se ele entender que o goleiro está enganando ele, como permite ao goleiro dar a primazia do goleiro quando está com dor e machucado de ser atendido. É o único jogador que obriga o jogo a parar se ele está com dor e precisa de atendimento. O juiz ali, que não é médico, concluiu acertadamente, porque o Léo Jardim levanta e sai sem dor, que o Léo Jardim estava fazendo cera. Só que eu acho que o juiz não tem o direito de tomar essas conclusões, embora seja acertada. Mas no conceito, por exemplo, o Léo Jardim poderia ter um técnico que não é o Diniz, é o Filipão. E o Filipão hoje podia enfaixar o Léo Jardim e dar uma coletiva aqui, ó. Ó a costela dele aqui, ó. Nem anda hoje. E aí ficaria ruim pro juiz. Como, aliás, o Filipão já engessou a perna do Arce na véspera de uma final de Brasileiro, em 96 contra a Portuguesa, para enganar as pessoas que o Arce ia jogar. Então o Vasco, se quisesse, poderia fazer um teatro. O Léo Jardim podia sair de campo mancando e ia ficar muito feio pro juiz. Tá aí. Só pra pegar o gancho do Rizek, vamos lá, ó. Vasco posta a comprovação do trauma em Léo Jardim após expulsão
Pulseira. Falei isso ontem e repito, o Vasco foi assaltado. Eu vi aqui nos comentários, né, a galera, teve um ou outro, né, discordando. Não, Thiago, Léo Jardim errou. Errou o quê, cara? Pelo amor de Deus, isso está me incomodando. Vascaíno pensando dessa forma. Pô, a gente tá aí, o cara falando, deu uma aula, o Vitor Sérgio Rodrigues, Rocher fez a mesma coisa. Você consegue compreender isso? Fez a mesma. Vasco amassando, criando várias oportunidades. Me chega lá o membro da comissão técnica, cai. Caiu para quê? Para nada. Não estava sentindo nada. Mas para o COGE ajustar alguma coisa. Aí você vai ficar com raiva do Léo Jardim, meu amigo. Você vai ficar com... Meu Deus, aí eu não consigo te entender. Eu tô embolando aqui, não consigo te entender, meu rei. Pelo amor de Deus, o que é isso? Em relação ali à Renata, cara, amanhã eu também vou até preparar aqui um corte, porque eu tava vendo um jornalista gremista, mas esculachando o Baldasso hoje, dando uma aula nele em relação a essa situação. Mas pegando um outro gancho ali da Renata, que a gente também vai falar agora sobre futebol, dentro de campo, pegando essa opinião do Jean Faísca lá no canal Atenção Vascaínos, ela falou, né, que o jogo poderia ter sido 4-1. Poxa, eu não vou negar que o Internacional no segundo tempo amassou o Vasco. Mas aí, por uma falta de confiança do Diniz, na minha visão, em relação ao banco, a gente vai comentar sobre isso aqui, porque o Vasco poderia ajustar o time para entender o jogo, saber sofrer, mas aproveitar os espaços. Infelizmente, o Diniz, não sei o que está acontecendo. Assim, tá na minha cabeça, fica assim, pairando aqui na minha cabeça, que é uma questão, sei lá, contratual. Será que o Verratti não pode sair? Família, eu tava vendo agora numa página essa imagem aqui, na verdade um vídeo, né? Só que a gente não pode colocar aqui por causa de direitos autorais. É o Tietê, que mais uma vez jogou muito bem, Tietê, muito bem. O Tietê vem num... Se esse mês de julho é uma merda para o Vasco, para o Tietê não. É um Tietê em alta, tá? Na minha visão, na Premier League que tem muito isso, né? De eleger lá o melhor jogador do mês. Cara, o Tietê brigaria fácil aí pelo melhor jogador do mês do Vasco. Tá jogando muita bola o Tietê. E aí ele dá esse bolão aqui para o David. E essa imagem aqui, eu queria pegar essa imagem aqui, Diniz. É isso aqui que a gente quer, meu rei. Você acha que o Verratti tem essa condição de fazer isso aqui? De você, o seu meia, pegar a bola, olhar para frente, dar o passe em profundidade e ganhar em velocidade? Porque essa dinâmica de jogo aqui que estava pedindo. O jogo estava pedindo isso aqui. E aí o Tietê acha o David, e aí aqui a jogada segue. E aí você lembra muito bem que é o Verratti dando um chute constrangido. Constrangido o chute do Verratti. Mas no vídeo de mais cedo a gente trouxe aqui uma explicação do Diniz, dizendo que o jogo no segundo tempo, né, tava ali ganhando uma questão que realmente ele gosta em relação aos trabalhos dele, precisava baixar o time, aproximar, trocar passes para conseguir os espaços e aproveitar, né, os espaços que o Inter poderia dar. Ele estava dando no campo defensivo porque estava abafando. Mais uma justificativa que não casa com o Verratti. Você vai trazer o Verratti para cá, você vai tirar o Verratti da área. O cara não tem velocidade, não tem mobilidade, não tem parte técnica, tática, nada. Cara, muitas das vezes que você vê o Vasco baixando as linhas, o Verratti, às vezes, ele vai lá pra dentro da área. Ele vai se esconder lá dentro da área. Porque ele não tem essa força pra ser o homem, o primeiro homem aqui a dar o combate. Tá errado, Diniz. Tá errado. Pelo amor de Deus, você não pode ser cabeça dura nesse ponto. Família, deixa eu trazer aqui, né, esse corte do Jean Faísca, muito interessante pra gente trocar uma ideia sobre isso. Se liga só. E eu não vou me estender no assunto do Verratti, porque vai parecer que eu vou querer ser um aproveitador. Porque hoje de manhã, a gente não esquenta aqui, eu e o Cerdeira, a gente conversou sobre isso, o Cerdeira com um ponto de vista, eu com outro. O Verratti é um cara que quando ele não faz gol, ele atrapalha. Essa é a questão do Verratti. Porque se ele só não fizesse gol e não atrapalhasse, e eu não tô falando atrapalhar no lance que ele deu o gol pro cara. Ali já não era mais nem pra ele estar dentro de campo, ali já era pra ele estar sentado lá fora. Ele tava morto, tava dentro da área, ali ele já tava, sabe? E Sandro Diniz, eu te dou reforços, mas você vai usar? Essa é a pergunta. Adianta a gente fazer e buscar e fazer? Porque assim, ó, esse banco de hoje, eu ia deixar pra falar isso depois, esse banco de hoje do Vasco é um banco que, assim, quem tiver o mínimo de vergonha na cara já pede pra ir embora. Vai pedindo pra ir embora. Aquele que já quer pede pra ir embora. O Diniz odeia vocês. O Diniz não suporta vocês. O Diniz acha vocês ruins, acha vocês incapacitados, tá? Se o Diniz não pode falar isso pra vocês, e ele não vai falar, é óbvio que ele não vai falar. Quem analisa futebol tem o dever de falar isso. O Diniz não gosta desses jogadores que estão no banco do Vasco. Ponto. A ponto de um cara chegar
faz 2 semanas, o cara pediu até semanas pra ficar, ele é o primeiro a entrar. Ele furou a fila da galera toda, porque o Diniz não gosta, não confia no Alex Teixeira, não confia no Garré, não confia no Lloyd, não confia em ninguém desses caras. É isso. Só para complementar, nesse sentido de opções, tá na tela, família. Situação para o retorno de Cauã Barros não é simples. Vamos lá, ó. O Vasco, de maneira oficial e através de Admar Lopes, entrou em contato com o América Mineiro para negociar o retorno do Cauã Barros. Mas a situação não é simples. Para o volante retornar, uma multa deve ser paga pelo time carioca ao Coelho. O valor é proporcional ao tempo que resta do fim do empréstimo. Hoje é um pouco mais de 500 mil. Além disso, o jogador tem que aceitar deixar o América Mineiro antes do empréstimo. Para isso, os empresários do atleta exigiram uma renovação de contrato com um aumento salarial. As conversas entre as partes estão em andamento. Recentemente, o Cruzeiro fez 2 propostas ao Vasco para comprar Cauã Barros e ambas foram recusadas. A última foi de $500 mil por 75% dos direitos. O vínculo de empréstimo de Cauã Barros com o América Mineiro é até dezembro deste ano. O compromisso atual com o Vasco vai até dezembro de 2026. Família, dependendo do aumento e do tempo de contrato, eu sou a favor, sim, da renovação. Eu acho que o Barros tem recurso, tem talento, e é um ponto positivo, né? Nesse sentido aí, o Cruzeiro, que está acompanhando de perto ali o jogador, né? Por jogar em Minas, jogar no América, tentou a contratação do jogador. Mas assim, eu sei que um ou outro pode criticar a gestão nesse sentido, né, em relação, poxa, como é que pode? Emprestou o Barros e agora está tentando o retorno dele. Por que não permaneceu? Por que não ficou com ele desde o início do ano? Mas aí, família, não dá pra gente imaginar, não dava pra imaginar que o Paulinho não ia jogar nada, que o Jair ia, sabe, se essa água com salsicha. Esforza, eu nem vou falar. Eu falei isso aqui no início do ano. Falei, você pode pegar, tem um vídeo aí. Eu prefiro o Barros que o Esforza. Teve um ou outro que falou assim, o Thiago tem marcação com o Esforza. Não é a família. Porque desde lá de trás, eu tô observando a fragilidade física do Vasco. E o Esforza, ele carrega o mundo nas costas dele. O Barros é mais leve, tem mais mobilidade. Então, só por esse motivo, nesse Vasco, eu prefiro o Barros. Não estou dizendo aqui que o Barros é infinitamente melhor técnica. Não, não é isso. Mas para esse Vasco, o Barros é uma melhor opção. Agora, vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. E se o Diniz, né, também vai ter confiança no jogador. E aqui, família, perto do retorno, Coutinho participou do treino desta segunda-feira, né? Provavelmente não vai jogar contra o CSA, mas de repente, né, pode estar em campo aí contra o Mirassol, jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Família, muito interessante, né, esse desabafo aí do Faísca, porque foi exatamente o que eu falei no nosso vídeo de pós-jogo. Não com a qualidade técnica dele nas palavras, né, mas eu falei exatamente isso. Só que eu falei, você tá tirando o banco pra merda, pô. Você tá tirando o banco pra merda. E aqui, não vou discordar de você que chegar aqui nos comentários. Pô, mas também, Thiagão, né, Lloyd, Teixeira, Garré, essas eram as opções. Não tô lembrando aqui, não sei, acho que não tô com o banco aqui. Acho que era Lloyd, Teixeira e Garré. Mas família do céu, qualquer um seria melhor que o Verratti para aquele estilo de jogo, pelo momento do Verratti enterrando. E o cara não saiu, pô. Então isso ficou muito claro, eu tô vendo todo mundo falar isso. Ele fala nesse comentário aí que era jogo pra você deixar o David de 9, ou o Ryan, que seja, e colocar o Lloyd, e sacar o Verratti. Ele falou no intervalo, eu concordo com isso, mas eu não sei o que está acontecendo. Então a mensagem que o Diniz está passando para esse grupo é péssima. Péssima. Você vai perder os jogadores, você vai perder o grupo por isso, porque não existe o que você está fazendo. Não existe. Não estou falando aqui do jogo contra o Grêmio, não estou falando aqui do jogo contra o Del Valle em casa, que o Vasco criou oportunidades e o Verratti perdeu, né? Perdeu gols contra o Grêmio, debaixo do gol lá, bola só botar no canto, ele chuta na trave, perdeu um gol debaixo também do gol lá contra o Del Valle, que ele ajeita pro goleiro agarrar, fez o dele, mas perdeu vários gols também. Nesse jogo contra o Internacional, perdeu gols e além de não conseguir dar dinâmica a várias jogadas, se colocou muito mal no possível, né, gol ali do Vasco, que acabou sendo impedimento, claro, se colocou muito mal, parece que não tem a noção, porque, pô, caraca, segura um pouco, fica atrás da linha do zagueiro, e tá claro pra ele observar isso, mas não fica lá igual um louco na frente. Então, assim, em nenhum momento da partida
o Verratti fez alguma coisa para permanecer no jogo até o final. Então, assim, o que o Faísca falou, eu falei aqui e entendo que todo mundo está comentando isso. Está tirando o banco para a merda. O Diniz odeia vocês. Essa é a mensagem que ele está passando. E isso chama atenção, né? Porque as escolhas desses jogadores passam pelo Pedrinho, passam pelo Felipe, né? Profissionais aí, no caso, presidente e diretor técnico, que gostam muito do trabalho do Diniz, mas o Diniz está passando a seguinte mensagem: as escolhas de vocês, merdas, hein? Merdas. E aí fica estranho, família, porque assim, isso é uma questão que você tem que pensar para longo prazo, cara. Os jogos no Campeonato Brasileiro, se o Diniz, cara, eu sei que não passa confiança, mas tem que mexer, mano. Tem que mexer. O Internacional foi botando uma molecada ontem, foi botando jogadores mais rápidos, mais físicos, e o Vasco morto em campo, porque ele não mexe. Ele não mexe, ele não bota os caras, aí vai dar merda, cara. Não vai aguentar. O Vasco já tem uma fragilidade física, já perde a força no segundo tempo, e aí os caras vão botando os jogadores, e o Diniz não vai tirando os cansados. Pô, aí, o que aconteceu? Verratti deu uma assistência pro gol do Internacional. Fui, família, tamo junto.